Olá, bom dia. O Agro Pantanal deste domingo já está no ar. Então vamos para os destaques do programa de hoje. Suinocultura. A Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a Cresmate, discute sanidade e produtividade durante o simpósio. Algodão. Os cotonicultores de Mato Grosso contam com um novo incentivo fiscal. O ProAlmate concede crédito para facilitar a expansão da cultura do algodão no estado. Superando desafios, projeto valida a sustentabilidade da produção pantaneira e seguirá com o programa até o ano de 2023. E ainda sobre o algodão, a FMC lança Colhendo Histórias, documentário que conta a expansão algodoeira no Brasil. O projeto impacta e emociona com depoimentos. É a trajetória da cotonicultura no país. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio o pecuarista Fábio Melo, selecionador da raça Senepol. É isso aí, o Agro Pantanal traz Pecuária 4.0. Vamos falar de melhoramento genético com marca do Centro de Performance Senepol da Conquista. Cadastro Rural, Governo do Estado, Instituto Ação Verde lançam um sistema Mapa do CAR. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E eu começo o programa de hoje falando de algodão, uma das principais commodities de Mato Grosso e do Brasil. No estado, cotonicultores contam com um novo incentivo fiscal, o programa ProAlmate, que concede crédito presumido equivalente a 65% do valor do ICMS. A finalidade é a expansão e a recuperação da cultura do algodão. Vamos ver todos os detalhes a partir de agora, porque ainda existe uma pressão do governo para chegar, enfim, à agroindústria. O gigante do agro tem forte produção de algodão, mas apresentou recuo na última safra, com 1.600.000 toneladas, com redução de 17% de área cultivada. Mesmo assim, o campeão brasileiro detém de 70% da produção nacional. Logo atrás do estado, aparece a Bahia, com 20% da produção nacional. A produção menor ocorreu diante de uma fase crítica do clima, que resultou em lavouras tardias, resultando na quebra da safra. O primeiro desafio foi o preço da commodity, algodão. A pluma do algodão teve uma depressão no preço, na tomada de decisão da safra 2021, e com isso os produtores chegaram a reduzir até 17% da sua área. Embora a produção do algodão seja expressiva, é formada por 80% de médios e pequenos cotonicultores, com áreas de 500 a 1.000 hectares e 20% de grandes produtores, sendo parte desta produção exportada e outra que fica para abastecer o mercado interno. E aí entra a importância de ter políticas que mantenham a competitividade do algodão, que se converte em incentivos fiscais. 75% de crédito presumido, equivalente ao valor do ICMS da produção que não é exportada. Ou seja, uma das commodities mais valorizadas de Mato Grosso, com receita acumulada de quase 2 bilhões neste último ano, conta com incentivos fiscais, só que menor, 65%. Quando, em 1998, o governador Dante de Oliveira, nos ouviu e fez a política do ProAlmate, dando um incentivo, uma redução na base de cálculo do ICMS, e nós atendíamos basicamente a produção da indústria interna, que importava muito algodão, ele deu uma alavancagem para que o setor conseguisse evoluir. Nós saímos basicamente de importadores de algodão para exportadores de algodão. E hoje somos o maior produtor de algodão do Brasil. 70% do algodão brasileiro é produzido no estado de Mato Grosso. No passado, o governo concedia 75% de crédito presumido, equivalente do valor do ICMS, mas reduziu e com justificativa. Isso foi definido no final do ano de 2019, quando teve a reunião do Conselho, e nós colocamos uma escada diminuindo o benefício para o algodão em pluma, na intenção de aumentar a industrialização no estado. Então, nós diminuímos o algodão saindo em pluma
e aumentamos o benefício para a fiação, para a confecção, enfim, na ideia de aumentar a industrialização e, consequentemente, aumentar a geração de emprego e renda no Estado. O governo do Estado, durante a revisão de concessão, apresentou até condicionantes, mas deixou de lado. Porém, deseja que os produtores de algodão tragam a agroindústria para Mato Grosso. O setor também deseja, mas pontua inúmeras dificuldades. Nós temos várias barreiras no Estado de Mato Grosso. Primeiro é a logística. Nós não temos uma boa logística, nós estamos no coração do Brasil. Segundo, nós temos um mercado consumidor muito pequeno, nós somos 3,5 milhões de habitantes. Terceiro, nós não temos uma mão de obra especializada. Então, para iniciar essa industrialização aqui, talvez nós temos que importar mão de obra. E isso aumenta o custo no valor da mão de obra, porque você tem que trazer alguém de São Paulo, de Minas, para cá e você tem que pagar melhor, senão ele não vem. E terceiro ponto nós temos problema de distribuição de energia no estado. Apesar de nós sermos um exportador de energia, nós não temos linhões que alimentam todas as regiões do estado com energia de boa qualidade. Então nós temos problema de energia, nós não somos um grande mercado consumidor, nós temos problema de mão de obra e nós temos problema de logística. E agora o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas não saia daí que eu volto com muitas notícias sobre agricultura e o homem do campo. Tem ainda a suinocultura e a estreia de Colhendo Histórias. E a gente foi construindo então a nossa história no Mato Grosso a partir lá do Itiquira de Rondonópolis, já muito próximo do asfalto, uma infra para a época até boa, né? Você botava mercadoria no caminhão e levava para o Paraná. E à medida em que você ia subindo mais para o norte, a coisa ficava pior, né? Porque você não tinha estrada, você não tinha peças, você não tinha fornecedor, as suas mercadorias valiam muito pouco. O início não foi fácil. A fazenda sustentável é uma tendência crescente no Brasil e no mundo inteiro. Existem processos para fazer uma fazenda ficar sustentável. Entre as etapas, o Agro Pantanal separou 7 sugestões. Vamos lá então para você não esquecer jamais, viu? A primeira sugestão é aperfeiçoar a gestão de todo o processo de recolhimento e destinação dos resíduos. É muito importante essa etapa. Tem também uma segunda, que é adequar os resíduos, que é a produção e também de defensivos agrícolas. A terceira etapa, utilizar recursos naturais sempre de forma consciente. E a quarta é promover ações de conscientização e também educação. Importantíssimo, não preciso nem frisar aqui. Vamos então agora para a quinta etapa das ações sustentáveis de uma fazenda, que é reduzir emissões de gases de efeito estufa. Falamos muito sobre isso em relação à COP26, viu? Vamos então para a sexta medida para tornar a fazenda sustentável, utilizar de sistemas inteligentes de reuso de materiais e água. É isso aí, muito importante a água. Vamos para a sétima então dica. Promover eficiência energética, utilizando soluções de iluminação e ventilação. Olha só, e vamos continuar falando em outras edições sobre sustentabilidade, porque, claro, é uma forma de respeitar e amar o meio ambiente. Então, a gente vai sempre falar aqui de ações sustentáveis. E agora, nós vamos de suinocultura. A Associação dos Criadores de Suínos, a Cresmate, realizou o primeiro simpósio da suinocultura de Mato Grosso. O atual cenário, o mercado nacional e internacional desta carne foram amplamente discutidos, além de abordar temas importantes como o bem-estar animal e os cuidados com a sanidade do rebanho suíno e o consumo desta proteína. Tudo isso a gente vê agora. O Brasil é o 4º produtor mundial de carne suína. A carne
carne suína ainda é a carne mais consumida no mundo, então já são aí motivos, né, para que a gente possa pensar na oportunidade que a proteína diz. No Brasil, essa oportunidade é ainda maior. Quando a gente pega Estados Unidos, o consumo é de 25 quilos por habitante, né, por americano ano. Europa, a gente tem aí na faixa de 40 quilos por europeu ano. E no Brasil, agora que a gente está chegando nos 18 quilos. Então, tem um espaço muito grande ainda para a gente crescer o consumo de carne suína no Brasil. O consumo de carne suína no Brasil, ele vem subindo ao longo dos anos, né? Já chegou a ser há 10 anos atrás 8 quilos per capita, hoje já está em 15. Ele não é a principal carne consumida, mas se você analisa crescimento, ele tem uma taxa de crescimento muito interessante, parecida com a do frango. Obviamente em detrimento do consumo da carne bovina. O que vinha atrapalhando o consumo da carne suína no passado era um pouco do preconceito, né, infundado, né? O suíno produzido hoje é um suíno totalmente magro, em condições de higiene excepcionais. O Brasil é um dos principais produtores mundiais. Isso foi vencendo à medida que os médicos, os nutricionistas foram enxergando as fontes de vitamina B, de ferro, que a carne suína, como uma ótima proteína, ela produz. Mais recentemente, tem se feito um trabalho mais na conveniência dessa carne, por entender que as donas de casa, independente da classe social, elas buscam produtos com praticidade, conveniência e principalmente em porções menores, para que possa comprar numa quantidade menor e já pronto. Isso o frango ganhou muito espaço no passado e o suíno agora está entrando com essa nova versatilidade. No país, Mato Grosso é o 5º produtor nacional de suínos. A suinocultura hoje mato-grossense, ela se divide basicamente em 2 pontos principais. 70% dela no Médio Norte, nos municípios de Sorriso, Lucas, Tapurá, onde há uma concentração de granjas maiores, onde há a presença de uma empresa grande também, de integração. E um número menor, aproximadamente 25%, ela se concentra no sul do estado, na região de Rondonópolis, Campo Verde. O Médio Norte e o Sul mato-grossenses, as 2 maiores regiões produtoras de suíno no estado, também são líderes na produção de grãos, o que contribui com a alimentação do rebanho e a produção de uma carne com qualidade. O Mato Grosso tem um potencial gigante. Assim como aqui essa região, se a gente olhar os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, é o 3º maior produtor mundial, 3 vezes maior a produção brasileira, ela está concentrada numa região chamada Corn Belt, ou seja, um cinturão de milho, muito parecido com as características do Mato Grosso. Por quê? Porque o milho e o farelo de soja ainda são responsáveis por quase 70% do custo de produção, né? O animal é criado em condições intensivas, então tem um impacto muito grande. E o grão mais barato produzido no Brasil é aqui. Tinha-se deficiências de mão de obra, de infraestrutura que estão sendo solucionadas, mas eu vejo o Mato Grosso, se a gente analisar os últimos 20 anos, o crescimento aqui foi muito grande, não só na suinocultura verticalizada com as agroindústrias, né, como o caso temos aqui a BRF, por exemplo, que através da Sadia está aqui na região de Lucas, mas o suinocultor independente também vem crescendo bastante. O preconceito contra a carne suína no Brasil tem diminuído nos últimos tempos, devido a 2 fatores principais. É um ingrediente cada vez mais usado nos cardápios e receitas no preparo de refeições. E tem sido um produto mais em conta na hora de comprar os alimentos. A gente tem todas as questões nutricionais, de imunidade, de potássio, de vitaminas, de minerais, que nós encontramos nas proteínas, em todas elas. E o que a gente está fazendo um trabalho muito grande na Associação Brasileira de Criadores de Suínos, com o apoio da Acrismate, é de mostrar para o consumidor que tem a picanha suína, o filé mignon suíno, o contrafilé suíno. Então a gente consegue aí hoje continuar fazendo churrasco em casa e usar os cortes suínos, porque você vai ter aí 50% do preço em relação ao bovino. Estes foram temas principais em debate durante o 1º simpósio da suinocultura em Mato Grosso. Basicamente é trazer informações para dentro da associação e a associação trabalhar essas informações para levar a cada associado nosso, a cada suinocultor nesse imenso estado do Mato Grosso. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade? Vamos então ver qual é a pergunta desse domingão, hein? A carne suína deve ser sempre muito bem passada? Pois é, a gente acabou de falar aqui sobre o consumo dessa carne, também sobre sanidade, e você vai ficar pensando aí nessa resposta, hein? Porque agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque vou falar de capacitação no mercado de trabalho agrícola, porque já estamos no final do ano, mas ainda tem cursos sendo oferecidos.
O Sistema Famato e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Cocalinho tem transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína. Começa dia 13 e vai até o dia 17 de dezembro. Informações pelo 6635861376. Em Juína tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 15 e termina no dia 16 de dezembro. Informações pelo 6635664107. O e-mail sindijuína@sistemafamato.org.br. Em Bom Jesus do Araguaia, tem transformação caseira de produtos embutidos, defumados e beneficiamento de carne de frango. Começa dia 13 e termina em 17 de dezembro. Informações pelo 6634232990. Em Nortelândia, tem produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga. Começa dia 13 e vai até o dia 17. Informações pelo 6533431250. O e-mail sindiarenapolis@sistemafamato.org.br. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. Com a queda nas cotações da soja na Bolsa de Chicago, de menos 2,14% na última semana, as cotações da soja em Mato Grosso indicaram redução de 1,83% no comparativo semanal. Desse modo, o preço médio do grão ficou cotado a R$ 146 a saca na semana anterior no estado. Com a aproximação da semeadura do milho da safra 2021-2022 em Mato Grosso, os produtores começaram a ter uma melhor definição sobre a área destinada ao cultivo do cereal. A Silmeia revisou positivamente a área do cereal em 0,20% ante a última estimativa e projetou 6 milhões de hectares para a nova safra, com a manutenção da produtividade em 106 sacas por hectare. A produção passou a ser projetada em 39 milhões de toneladas. Mesmo com as cotações da pluma apresentando desvalorização na Bolsa de Nova York, o indicador IMEA Mato Grosso valorizou 1,71% no comparativo semanal devido à escalada do dólar na semana passada em relação ao subproduto do algodão. A maior disponibilidade no mercado tem pressionado o preço do caroço, torta e óleo, que recuaram 0,46%, 0,60% e 2,78% ante a semana anterior. As cotações da arroba do boi e da vaca gorda registraram acréscimos e fecharam a última semana cotados na média de R$ 291 arroba e R$ 287 arroba, respectivamente. Além disso, as exportações mato-grossenses de carne bovina em equivalente por carcaça recuaram novamente em novembro em 11% e totalizaram 22 mil toneladas embarcadas. A China, a principal responsável pela queda, recuou suas compras em 69%. As exportações de carne suína em Mato Grosso seguiram em cenário de desaceleração e recuaram 22% em comparação ao mês anterior. A queda nos envios foi puxada pelos países asiáticos, com destaque para as aquisições chinesas, que apresentaram decréscimo de 17% no último mês. E agora mais uma parada rápida e já estou de volta. Não sai daí porque tem estreia especial, colhendo histórias, a trajetória do algodão. Silo, caminhão, colhedeira, trator, alugava tudo. Alugava terra, alugava até o dinheiro que não tinha também para comprar adubos. Eu acho que por isso a gente aprendeu a fazer muita coisa com a dificuldade, que lá não tinha assim, essa questão de energia, infraestrutura, estrada. Cada dia passava num atoleiro, era diferente um dia do outro. Já estou de volta e agora tem estreia aqui no Agro Pantanal. É o Colhendo Histórias, que documenta a história de cada família que se dedica há várias gerações à cotonicultura brasileira.
Os documentários mostram a relação de cada produtor e sua família com a terra, resgatando o pioneirismo e os desafios para estabelecer a cultura nas diversas geografias do país. Os casos e curiosidades que enfrentaram ao longo das décadas, o trabalho conjunto de pais, filhos, netos e bisnetos e o segredo para o sucesso na atividade. A agricultura está presente na família desde antes do Mato Grosso. Meu pai já era agricultor no Paraná. Quando eu casei com 22 anos, achei uma mulher e vazei fora. Eu vou trabalhar para mim. Embora criança, meu pai já tinha comprado o primeiro trator, a primeira colheitadeira, e eu gostava de trabalhar com máquinas. Então aquela ideia de sair de lá e ir para uma área maior, topografia plana, totalmente plana, sem pedras, né? Aquilo me fascinava já. Aí eu pensei, eu vou comprar um pedacinho de terra, né? Cheguei em casa e os funcionários ficaram todos entusiasmados, nós temos que ir lá nós vamos ser proprietários. 1 hectare de área produtiva dava 200 hectares de cerrado aqui no Diamantino. Em 82 a gente já começou a trabalhar. A dificuldade tinha tudo. Não tinha energia, não tinha água. A primeira coisa, eu botei uma lona preta. Armemos pau aí, fizemos uma lona e fomos para dentro da lona. Aí deu uma melhorada, compramos um camp. Botei um camp dentro da lona. Silo, caminhão, colhedeira, trator, alugava tudo. Alugava terra, alugava até o dinheiro, que não tinha também para comprar duas. Eu acho que por isso a gente aprendeu a fazer muita coisa com a dificuldade, que lá não tinha assim, essa questão de energia, infraestrutura, estrada, cada dia passava numa toleira, era diferente um dia do outro. Nós somos naturais de Casca, Rio Grande do Sul. A gente veio para cá em 86, a gente veio num caminhão, na época era o que tinha, era um Alfa Romeo, e chegamos aqui com o intuito desbravador. Da época que eles moraram na beira de um rio, numa casinha de madeira, minha mãe conta que a casa ia sendo comida pelos cupins, tinha que ir tapando com tapete para ninguém ver, tinha que tomar banho no rio, tomar água do rio. Imagina como era essa vida, às vezes tinha que ligar o farol do carro para conseguir iluminar o lugar que eles estavam. Descobri que aqui na Bahia vendiam terra, para começar, eram muito barato, davam um prazo para pagar, 5, 6 anos, te davam uma escritura registrada, tu podia hipotecar em banco, era um lugar que caiu como uma luva para mim, que só tinha praticamente a vontade de ser agricultor. Ficamos 1 ano e meio acampado numa lona. Confesso que teve muitas vezes que deu vontade de desistir. Ele sabia que era difícil, sabia que ia demorar. Aquela árvore que ele estava plantando, ele avisava, olha, vai demorar muito para dar fruto, mas vai dar. E a gente foi construindo então a nossa história no Mato Grosso a partir lá do Itiquira de Rondonópolis, já muito próximo do asfalto, uma infra para a época até boa, né? Você botava mercadoria no caminhão e levava para o Paraná. E à medida em que você ia subindo mais para o norte, a coisa ficava pior, né? Porque você não tinha estrada, você não tinha peças, você não tinha fornecedor, as suas mercadorias valiam muito pouco. O início não foi fácil. Em 1986 a gente começou então buscar novos horizontes e aí a gente decidiu então vir para o Mato Grosso. Meu pai sempre deixou uma coisa clara para nós, que o que a gente fosse fazer, a gente fizesse bem feito, com honestidade, com respeito, criando amizades, que a única coisa que a gente leva dessa vida são as amizades que a gente faz e aquilo que a gente faz de bom. Aí a minha cunhada falou, vai no mercado comprar uma erva. Eu falei para ela, ó, nós temos que parar de tomar chimarrão, porque chimarrão está muito caro. Eu não consigo comprar um pacote de erva
com valor no saco de soja. Aí ela falou assim, não, mas eu tenho uma cuinha pequenininha, então nós vamos tomar chimarrão só de manhã cedo, e assim que foi feito. Então é assim uma lembrança que a gente guarda, que é uma superação. Aí ainda me queimou esta primeira safra, depois de estar dentro de um armazém credenciado. Aí me deu vontade de vender para liquidar essas contas, né? Mas aí não teve comprador. Nem doando a gente não conseguia doar estas áreas. Queria doar, não tinha quem queria, né? Isso aí não serve para nada, o povo falava, né? Compramos a terra, agora o grande desafio, fazer o cerrado produzir. Plantamos, deu uma seca braba, janeiro inteiro sem uma gota de chuva. E agora, será que os mineiros estão certos? Será que esse cerrado realmente não produz? Chegamos a pensar em desistir. Aí o segundo ano, graças a Deus, foi uma safra muito satisfatória. Colhemos 30 sacos por hectare, de 4 para 30. Então aí foi um abraço para o gaiteiro. A gente tinha pouco patrimônio, mas tinha muita vontade de trabalhar. Ao invés de desistir e voltar para trás, nós olhávamos sempre cada vez mais longe, mais para frente. Não ficar remoendo o que não deu certo. Não deu certo, deixa para trás, vamos para frente, retrovisor é só para dar uma olhadinha de vez em quando. Eu nunca pensei que não ia dar certo. E ele também, eu acho que nunca pensou que não daria certo. Eu acho que a intenção era trabalhar, porque tinha certeza que ia dar certo. Como é que estaria esse mundo se não tivesse aqueles aventureiros, aqueles, sei lá, fanáticos que querem ver a coisa andar? Tenho certeza que você se emocionou, afinal são muitas histórias de honra. Colhendo Histórias é um projeto da FMC que mostra o quanto essas famílias, esses produtores foram fundamentais para a expansão da cotonicultura nacional, principalmente no Cerrado, tendo um papel fundamental para que o Brasil pudesse estar hoje entre os 5 maiores produtores mundiais e o 2º maior exportador da fibra natural para o mercado internacional. E a FMC, ao longo de mais de 40 anos de trabalho com o agro, sempre levou soluções e inovações para o cotonicultor brasileiro superar todos os desafios desta atividade e conquistar assim a produtividade. Vamos agora de cadastro rural, porque o governo de Mato Grosso e o Instituto Ação Verde lançam um sistema Mapa do CAR. O novo módulo apresentado no Palácio Paiaguás vai agilizar e analisar e também facilitar a confecção do cadastro ambiental rural. O governador Mauro Mendes e a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, em parceria com o Instituto Ação Verde, lançaram o sistema Mapa do CAR, com o objetivo de dar mais agilidade e facilitar a confecção do cadastro ambiental rural. Além disso, o sistema vai resultar em um fluxo maior de análise e aprovações de cadastros. Essa plataforma é uma plataforma altamente inovadora, moderna e tecnológica. Essa plataforma já está disponível, já tem vários técnicos utilizando ela e serve para quê? Para dar serenidade, para dar confiança, para dar um suporte, um conhecimento tanto ao agricultor, tanto aos técnicos, os engenheiros projetistas e também aos técnicos da SEMA, que agiliza o processo e dá credibilidade a toda a análise. Esta ferramenta ela vai ajudar muito para que nós possamos aproximar os técnicos da SEMA com os técnicos do mercado, falando a mesma língua e apresentando informações mais consistentes, sem erros, e aí uma evolução mais rápida desse CAR para o Mato Grosso, que traz regularidade ambiental, que traz a nossa imagem junto do que nós estamos cumprindo com o Código Florestal Brasileiro. O Mapa do CAR é destinado aos profissionais que fazem o cadastro ambiental rural e disponibilizará ferramentas de referência
para análise da Secretaria de Meio Ambiente, dos cadastros encaminhados, melhorando os índices de aprovação do CAR junto à Secretaria. Esse sistema com a parceria do governo do estado, e hoje nós vamos receber, na sequência ele deve ter um lançamento para ser utilizado pelo público externo, e temos a expectativa de, com essa nova implementação do mapa do CAR, que é extremamente ágil, está recheado de informações que são muito semelhantes àquelas que nós utilizamos para analisar e validar os cadastros, que nós possamos dar maior performance à implantação do Código Florestal no estado de Mato Grosso, que já é uma das melhores do país. E agora vamos para mais um giro de notícias do agronegócio. A partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, o preço mínimo da uva industrial será de R$ 1,31. O novo preço, com alta de 19% sobre o atual, é para os estados da região Sul, Sudeste e Nordeste, para a uva destinada à fabricação de suco, vinho e outros derivados. O reajuste irá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022. A safra de uva no Brasil foi de 1.700.000 toneladas. O Rio Grande do Sul concentra 56% da produção nacional, seguido de Pernambuco com 23%. Em Mato Grosso, o preço do leite captado em outubro e pago no mês seguinte apresentou um recuo de 8% ante o mês anterior, cotado a uma média de R$ 1,92 o litro. A queda dos preços no campo foi influenciada pelo aumento das chuvas, o que elevou a disponibilidade de volumosos e refletiu em uma maior produtividade dos animais. Agora é hora de uma parada bem curtinha, mas fique aqui comigo, viu? Porque na volta eu tenho uma entrevista especial. Vamos falar sobre a raça Senepol. Olá, o nosso Agro Pantanal já está de volta e vamos de Pecuária 4.0. Alta tecnologia aqui no Agro Pantanal. Claro, porque Mato Grosso é a terra do boi gordo e ainda lança moda. E já viu que tem novidade boa, né? Porque hoje vamos falar da raça Senepol, utilizada especialmente para aumentar a qualidade de rebanhos para a produção de carne, com ênfase até para o cruzamento Senepol com Nelore. É que a raça Senepol tem batido recordes de venda ano a ano no Brasil. Mas isso é graças a trabalhos criteriosos. E esse é o nosso tema no quadro Papo com Café. E no quadro Papo com Café eu recebo o pecuarista Fábio Melo, selecionador número 1 da raça Senepol em Mato Grosso. Lá na Fazenda Conquista tem genética com paixão. É isso mesmo, Fábio, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Agro Pantanal. Bom dia, Luciana, bom dia os amigos do Agro Pantanal. Muita paixão, muito trabalho, muita dedicação, Luciana, para contribuir com a pecuária nacional, né? E olha só, Fábio, não tenho dúvida disso, viu? E você traz hoje aqui muitas novidades, porque vamos falar do Centro de Performance Senepol. Tem também certificação 6 estrelas para qualificar os animais submetidos à avaliação, ou seja, uma pecuária eficiente e eu diria até uma pecuária lucrativa. Mas antes eu queria que você pudesse explicar, Fábio, o que é o selo Carcaça Conquista, o que é isso? O Senepol da Conquista, o Fábio, ele é um selecionador e não um colecionador. Então, é uma diferença muito grande entre essas duas expressões. Por quê? Aquele que coleciona, ele tem paixão pelo animal e não a razão pelo animal. Então, quando você passa a ser um selecionador, você só mantém no seu plantel aquele que de fato vai agregar valor e não só aquele que te agrada visualmente, uma paixão ou um valor econômico que você tem investido nele e justificando, então ele está ali. Então essa é uma diferença importante e primordial quando se fala em melhoramento genético, né? O selecionador do colecionador. Então quando você seleciona, você descarta. E no caso da Carcaça Conquista, que você me indagou, toda pecuária, o ciclo pecuário, ela termina no frigorífico, no animal pendurado no gancho. E é nesse momento que o pecuarista ele está sendo remunerado
Dali para frente o consumidor vai estar recebendo aquela carne, né? E hoje, cada mais do que nunca, nós estamos mais exigentes, né? O consumidor ele quer uma carne de melhor qualidade. Principalmente hoje nós temos a notícia da carne gourmet, nós temos as boutiques de carne, enfim. Então não é mais uma raridade você ter carnes dessa qualidade, sim, já tem uma constância. Mas essas carnes, para que você atinja esse padrão de qualidade, para poder pulverizar e distribuir isso para o mercado e, consequentemente, ser remunerado por tal, você tem todo um trabalho genético atrás disso. Você tem todo um trabalho de melhoramento genético atrás desta característica, no caso da carcaça, né? Então a carcaça, seguindo os parâmetros da indústria frigorífica, ela classifica uma carcaça de excelência em 3 indicadores: área de ouro de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio. Então são essas 3 características do animal que são avaliadas. A área de ouro de lombo é o contrafilé propriamente dito, tá? Espessura de gordura subcutânea é aquela gordura que fica entre o couro e a carne, tá? E o marmoreio é aquela gordura entremeada, aquele branquinho que a gente enxerga dentro da carne. Então o que a indústria frigorífica pontuou? Se um animal tiver mais do que 75 centímetros de área de ouro de lombo, tiver mais de 3 milímetros de espessura de gordura subcutânea e tiver mais de 3 pontos de marmoreio, isso é uma carcaça de excelência. De excelência. Daí para cima, enfim. Então, qual é o trabalho do Cenepol da Conquista nesta característica carcaça? Utilizar touros que tenham essa característica dentro da régua de DEP do sumário de Geneplus Embrapa de forma muito acentuada, só touros elite. E dentro do rebanho interno nosso, ou seja, as doadoras, só ficam doadoras que também têm essa característica avaliadas como de elite, né? Então, a partir do momento que você faz o cruzamento dos touros com essa característica elite e destas fêmeas classificadas como doadoras, a característica elite, para essas 3 categorias, você está imprimindo no seu filho, na sua progenie, muito forte essa característica. Então, o Cenepol da Conquista criou uma marca, qual seja, Carcaça Conquista. Então, todo macho ou toda fêmea do Cenepol da Conquista que atingir estes 3 números exigidos pela indústria frigorífica como mínimos, recebe esse selo que, inclusive, hoje ele está sendo queimado a ferro, né, na sua paleta do lado esquerdo com 2 letrinhas C, Carcaça Conquista. Olha, Fábio, e aí explica pra gente, para você conseguir alcançar esse resultado, fazer essa implantação inovadora, acredito que você seja o precursor desse selo aqui em Mato Grosso, mas você começou um trabalho lá atrás, né? E aí você, anteriormente a isso, implantou até o centro de performance e tem até provas intra-rebanho. Como foi importante? Explica pra gente, porque os telespectadores ainda não conhecem muito o Cenepol, viu? É a primeira vez que a gente está falando dessa raça aqui, é uma das raças que mais cresce no Brasil. O Cenepol da Conquista é o criatório número 1 de adesão ao programa de melhoramento genético da raça Cenepol. E esse programa de melhoramento genético ele tem 4 pilares, né? E um dos pilares são as provas intra-rebanho, a avaliação intra-rebanho. E todo este trabalho de avaliação, hoje é centralizado no Geneplus Embrapa, tá? Os dados são todos coletados e essa coleta de dados ela é feita onde e como? Então nós criamos o Centro de Performance Cenepol da Conquista. E o que ele consiste? Consiste num laboratório para que os animais sejam avaliados desde a sua desmama até efetivamente ele estar pronto para ir para um leilão. Então, a carcaça, por exemplo, é uma das características que são avaliadas. Nós temos outras 7 características que são avaliadas. Você tem que avaliar os animais dentro de um grupo contemporâneo e dentro do mesmo sistema reprodutivo, dentro do mesmo manejo, né? Eu não posso dar mais comida para um e menos para outro e querer igualá-los. Não, eles são submetidos ao mesmo regime, né, de pasto, enfim, suplementação, sal mineral. Então eles nascem juntos e são finalizados no nosso centro de performance, onde nós temos coxos eletrônicos, que inclusive se avalia a conversão alimentar. Esses coxos eletrônicos eles conseguem identificar, Luciana, quanto o animal comeu e quanto foi convertido em carne,
para ver se ele é um animal eficiente, porque nessa pecuária hoje nossa, de margens extremamente curtas, do insumo no valor que está, quanto menos o animal comer e mais ele converter em carne, ele é mais eficiente. Então nós temos já informações que, por exemplo, que o animal que ele tem uma eficiência alimentar, ele economiza num ciclo de confinamento que é de máximo 120 dias, ele economiza até R$250 por ele ser eficiente. Então o CAR, que é consumo alimentar residual, é mais uma das características que nós avaliamos nesse nosso Centro de Performance Cenepal da Conquista, ou seja, esses coxos eletrônicos da Intergado. Só tem 2 criatórios no país do Cenepal que tem esses coxos, né? Um no estado de São Paulo e o outro nosso aqui, com que a gente consegue então ter 100% da avaliação genética dos animais. Para a gente entender melhor todo esse cenário que você desenhou, eu vou mostrar agora, tá, alguns gráficos que mostram essa evolução genética. Vamos ao primeiro quadro, que vai mostrar a desmama. Explica para a gente, então, Fábio, o total materno a desmama. O que esse gráfico aqui está querendo dizer nesse momento? Veja só, esse aqui é um gráfico que foi disponibilizado pela Embrapa, tá? Então a Embrapa colocou ali no quadrinho amarelo é o Cenepal da Conquista. No lado esquerdo, em cinza, é a média da raça dos criadores que estão no programa do Geneplus Embrapa, ok? Então quando a gente tem aqui uma elevação dessa, ou seja, um índice de evolução no melhoramento genético da taxa do maternal na desmama, ou seja, os nossos animais, ele tem uma característica de leite quase 4 vezes acima da média da raça. Por quê? Porque nós fomos de fato descartando as doadoras que não produziram leite. Então quando eu descarto aquela doadora que não produz leite e só uso de fato aquelas que estão dando leite, eu estou contribuindo para quê? Para que a sua ADEP seja uma boa produtora de leite, seja uma boa mãe. E depois da desmama, qual o próximo passo que vem de análise posterior à desmama, Fábio? A gente tem aí que a evolução genética peso-desmama. No peso-desmama, exatamente. Ou seja, o que esse indicador está mostrando? Que nós estamos aí quase 3 vezes também mais acelerado e acima da média da raça Cenepal no país daqueles criatórios que estão aderidos ao programa de Geneplus Embrapa. Então o que nós temos aqui? Nós temos ali, miseravelmente, 8 quilos a mais na desmama do que a média da raça. E hoje, o bezerro, Luciana, é quilo peso vivo. Hoje o mercado paga no bezerro o quanto ele pesa, não paga mais por unidade. No passado nós tínhamos aí, quanto é um bezerro, Nelore? A R$1.000. Cabeça. Independente dele ter seus 150 quilos, seus 190 quilos. Não. Hoje a média da raça não, a pecuária hoje está pagando aí R$15 o quilo do bezerro vivo. Então, obviamente que o número final, 15 vezes 150 é uma coisa, 15 vezes 250 é outra coisa. E aí, Fábio, toda essa tecnologia 4.0, de que forma ela se converte poderosamente na realização dos leilões, por exemplo? Qual é a resposta que o selecionador tem? Veja só, Luciana, uma resposta muito positiva desse trabalho forte que está sendo feito é a recompra, tá? 2021 agora nós tivemos 4 leilões, um de fêmea e 3 de touros. 2020 o Cenepal da Conquista foi o maior vendedor de touros Cenepal do Brasil e foi o 5º maior vendedor de touros da raça taurina, né, dentre as raças taurinas. Então, esse trabalho muito forte, né, acentuado, com respeito ao mercado, está convertendo no quê? Em índice de 40%, 45% de recompra nos leilões. Então isso é muito alto, é muito expressivo. O fato dessa resposta ser tão positiva por ter adentro, né, se de fato já acabou, já rompeu com essa história de que seria apenas um modismo, que não traz esse resultado todo não, para os cruzamentos no caso, porque o cruzamento o que interessa, né, para o pecuarista que trabalha com corte, né, é lucro. E o Cenepal traz essa resposta, consegue ter esse resultado. Veja só, o Cenepal é uma ferramenta, assim como qualquer outra raça taurina, uma ferramenta que dá de graça, heterose. O que é heterose? É que você cruzar um taurino com um zebuíno. Isso aí você já tem de graça. Isso tem um efeito positivo? Claro que você tem um efeito positivo, né?
quem é do ramo, assim, os técnicos sabem o que eu estou falando, nós já estamos, quando você tem uma heterose, você já está deixando para trás a raça pura e muito para trás, isso é um fato. E a partir do momento que você tem animais que são melhoradores, você está ainda agregando mais ainda dentro deste, né, cruzamento. Então o Senepol é uma raça que está completando 20 anos de país, né? O pecuarista é o mais conservador possível, então o novo sempre causa ali um bloqueio, alguma coisa, mas de fato a gente está conseguindo emplacar a venda dos touros, está conseguindo passar essa barreira da desconfiança, né? Tanto é que o que está sendo produzido no Senepol da Conquista está sendo vendido, mais de 300 touros ao ano. Então, aquele que ainda não experimentou pode fazê-lo, porque não vai errar. E por que não vai errar? Porque o nosso touro, pela heterose de graça, e considerando essas informações de valor agregado, tecnologia embutida, por conta desse melhoramento genético, inevitavelmente vai dar um bezerro mais pesado, vai dar uma novilha mais pesada, mais precoce. A gente tem aqui no Brasil o churrasco como uma paixão nacional. Conta pra gente então, tem sabor e maciez diferenciados a carne de Senepol? Eu comecei o Senepol da Conquista, ele teve início em 2012 para 2013. E em 2016, se eu não me engano, foi o primeiro braseiro que nós realizamos em Rondonópolis. E de lá para cá estamos participando de todos eles. E a partir do momento que eu vi que a pessoa estava voltando para comer aquela carne mais de uma vez, 2, 3, 4 e fazendo um elogio muito forte, e quando naquele momento nós não tínhamos ainda essa pressão de seleção da carcaça, né? Eu falei, nós estamos no caminho certo e essa raça veio para ajudar o mercado gourmet. Mesmo com o Wagyu lá, o Wagyu lá. Mesmo com o Wagyu, com o Angus, o Nelore, enfim. Ela tem um sabor peculiar. E o que é importante no Senepol também, Luciana, a fibra, ela é mais macia do que a grande maioria das outras raças. E como é que foi testado e provado isso? Tem um teste de sesilhamento, que é a pressão que você faz, né, simulando o dente para cortar a fibra. Então ela tem uma fibra muito macia, né? Então isso, a falta do marmoreio como característica não está penalizando a carne. E o Senepol da Conquista vem e consegue colocar no mercado animais com mais de 3 de marmoreio, quando o Angus tem 3,5, por exemplo, de média. A gente está muito próximo já ao Senepol da Conquista do Angus, então a gente consegue entregar uma carne muito boa, muito gourmet. Mas só digo uma coisa agora, já fiquei com fome. Fábio, olha só, dá para fazer um programa inteiro aqui só falando de Senepol, mas eu vou precisar encerrar essa entrevista, mas ó, a porteira fica aberta, viu? Pode voltar aqui outras vezes para falar mais dessa raça incrível que está fazendo toda a diferença. Obrigado, Luciana, obrigado os amigos do Canal. O Senepol da Conquista tem a sua base, né? Aqui na fazenda perto da Represa do Manso, escritório aqui em Cuiabá, Sul. Tem leilão? Tem leilão já programado? 2022, 4 leilões. Em março, junho, agosto e novembro, 4 leilões já marcados. Nós vamos abrir o ano com leilão de fêmeas e também de touros. Touros esses que já estão entrando nos cursos para fazer a prova na semana que vem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Conquista, tem aí endereço do Instagram, as pessoas podem ter acesso às informações sobre todo o trabalho? Tanto o Instagram quanto o site é Senepol da Conquista, né? Então o Instagram é Senepol da Conquista, o site www.senepoldaconquista.com.br. Tá certo. Próximo leilão, então, em março. 2022. Gente, é isso aí, viu? Porque agora eu tô aqui, ó, morrendo de fome, tá chegando aí a hora do almoço, então eu vou chamar aquela receita irresistível com sabores do Cerrado.
Que receita deliciosa, saborosa demais. Tá aí um presentaço para você repetir nesse domingão aí na sua casa ou na fazenda. Bom, e falando ainda, gente, sobre alimentos, vamos ver qual é a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo? Vamos relembrar então a pergunta: a carne suína deve ser sempre muito bem passada? Vamos à resposta então, gente. Será mito ou verdade? É mito! É que muitas pessoas acreditam que a carne suína deve ser muito bem passada, mas isso não é necessário quando se compra uma carne de qualidade e de boa procedência. O Brasil possui uma suinocultura moderna e tecnologicamente avançada, o que garante a qualidade do produto que chega à mesa do consumidor. E para dar mais ainda segurança alimentar, é melhor fazer opções por carnes inspecionadas. Um dos principais mitos sobre a carne suína está justamente relacionado às enfermidades teníase e cisticercose. Mas na suinocultura tecnificada, em que os suínos são criados, confinados e recebem apenas rações como alimento, a possibilidade de transmissão do parasita é praticamente zero. Entendeu? Tenho certeza aí que você gostou muito desta explicação. Portanto, pode sim saborear a carne suína sem medo e sem preconceito. Bom, gente, assim termina o Agro Pantanal deste domingo. E a semana que vem tem mais, hein?